Vamos falar agora de dor na escápula e dor no ombro. As dores na escápula, aqui nessa parte de trás do ombro, elas geralmente acontecem porque tem aumento de tensão muscular na região. Esse aumento de tensão pode irradiar dor para outras regiões, por exemplo, cabeça, braço. Então, entendendo um pouco a dinâmica da escápula e como aliviar essas tensões musculares, geralmente a gente acaba aliviando essas dores da escápula e, consequentemente, dos ombros. Vamos falar agora sobre ombro. Então tem dois tipos possíveis para você machucar o ombro. A primeira é quando você cai, quando você luxa, quando você bate. Esse é o primeiro tipo de lesão. A segunda é a chamada por sobrecarga, que é a que a gente vai abordar hoje. Lesões por sobrecarga, geralmente elas acontecem quando você faz vários movimentos repetitivos que vão machucando aos poucos as estruturas do ombro. Então você tem que entender que o ombro tem várias estruturas. Tem tendão, tem músculo, tem bursa, tem osso, tem cartilagem. Então, aos poucos, ela vai machucando com alguns movimentos. Então a gente tem que entender quais movimentos são esses que machucam o ombro para a gente tentar prevenir fazendo um movimento melhor no dia a dia. Geralmente, quando a gente tem dor no ombro, o que a gente vai sentir? Uma dor aqui na frente, que é onde todos os tendões do ombro se encontram. E como sintoma, a gente vai ter dificuldade para levantar o braço acima de 90 graus. Outra coisa comum que acontece é a gente sentir irradiar essa dor ao longo do braço ou até a cabeça. Isso por irradiação de dor mesmo. Mas o mais importante é, não estou conseguindo levantar tanto o braço, já é um sinal para a gente entender que tem alguma estrutura do ombro que está machucada. Crenças para quem tem dor no ombro. Acho que como a gente já falou na escápula, aqui vale o mesmo recado. Movimento é bom, só que um movimento que é muito exagerado a ponto de fazer doer mais do que você está acostumado, tende a machucar mais a estrutura. Então, a maior crença é não pode mexer. Bobagem, dependendo da lesão, se ela for por sobrecarga e não por fratura e nem nada disso, você tem que estimular sim o mexer, nem que seja com o outro braço ajudando você a se movimentar. Mas o movimento é sempre mais eficaz do que o não fazer, o não mexer. Vamos falar um pouco da diferença entre a dor por sobrecarga e a dor traumática. A dor traumática é quando a gente cai, a gente faz um movimento brusco com o ombro a ponto dele sair do lugar, que é o que a gente chama de luxação, ou qualquer outro tipo de atividade em que haja uma pancada. Isso se caracteriza pela lesão traumática. A lesão por sobrecarga é quando a gente faz um movimento exagerado a ponto de machucar algum tecido. Um exemplo, sempre que eu vou pegar alguma coisa do alto, eu guiar o movimento pelo ombro ao invés de guiar pela mão. Se eu guio muito pelo ombro, eu começo a machucar algumas estruturas que não precisam ser forçadas num simples levantar de braço. Então, se eu passar a entender que a mão guiando o meu corpo, se as minhas estruturas estiverem boas para isso, eu vou poupar mais o meu ombro ao longo dos anos, do que se eu começar a guiar com o ombro. Esse é um dos fatores que machuca nas dores por sobrecarga. Outro exemplo que machuca muito o ombro é quando você levanta e faz uma rotação para dentro do ombro. Por exemplo, eu vou pegar alguma coisa do alto e meu ombro roda para dentro junto. Quando isso acontece, as estruturas que tem aqui na frente se comprimem. Por exemplo, tendão, bursa. Então o movimento que eu estou falando é você subir e rodar para dentro. Isso é bem comum no dia a dia. Isso acaba gerando lesão em várias estruturas que tem aqui na frente. Então é comum em exame de imagem, quando você vai fazer algum exame, que tendões apareçam machucados juntos com outras estruturas. Por exemplo, quem tem tendinite vai provavelmente aparecer com uma bursite. Então é comum nesses mecanismos várias estruturas juntas, tendões, bursites, tendinites, bursites, tudo aparecer junto. Exemplos do cotidiano, exemplos simples para você tentar melhorar a sua dor no ombro. Como eu falei, tem vários mecanismos de lesão, de movimento que explicam as dores. Seja o ombro guiar o movimento, seja você subir o braço rodando o ombro para dentro. São dois bem comuns que aparecem. Tudo vai funcionar bem se o tronco, se o nosso corpo estiver bem alinhado. Se o nosso tronco estiver bem alinhado, eu consigo guiar o movimento com a mão. Isso sobrecarrega menos o meu ombro. Então, por exemplo, vou pegar algum objeto, algum cesto, que seja, qualquer coisa daqui. Eu posso fazer esse movimento desalinhado, guiando pelo ombro, já doeu.
Ou eu posso ter um tronco um pouquinho mais firme. Como que eu faço isso? Finge que tem um fiozinho te puxando pela cabeça, cresce o corpo e aí sim você consegue guiar pela mão. Isso diminui muito as sobrecargas do ombro ao longo do dia. Outro exemplo, estender roupa ou pegar alguma coisa do alto, guardar alguma louça. Mesma coisa, corpo estável, cresço o meu corpo e a mão que vai guiar. A mão que guia. Se eu tiver, por exemplo, numa situação em que o móvel esteja aqui e eu preciso pegar alguma coisa do alto, dependendo da posição que eu tiver em relação aonde eu quero pegar, eu posso gerar as compensações. Se eu estiver de lado, se eu estiver muito longe. Então sempre se aproxima de onde você quer chegar e guia pela mão com o corpo crescido. Guia pela mão com o corpo crescido. Isso diminui muito as dores no ombro ao longo dos anos. Vamos entender alguns pontos importantes. O ombro tem algumas movimentações básicas para ele conseguir ser funcional no dia a dia. É o movimento de ir para fora, ir para dentro, rodar para fora, rodar para dentro, ir para frente, ir para trás. Esses são os movimentos básicos do ombro. Então, ao longo do tempo, a gente pode perder esses movimentos por falta de ativação, por falta de força, por falta de uso, simplesmente. Então, se você está com dificuldade para levantar o ombro, saiba que dá para recuperar dependendo do estado dele, dependendo da condição, da patologia que a gente tem. Então, às vezes a gente tem uma artrose que simplesmente o ombro não consegue mais subir. Tem exercícios para a gente diminuir a dor e ficar funcional ao longo do dia. Mas se você tem uma tendinite, bursite, alguma coisa mais leve do que algo propriamente ósseo, a gente consegue ir se movimentando com o tempo, ganhando essa amplitude de movimento ao longo do dia. Aí cabe movimentos de mobilidade, de força, flexibilidade e alguns outros para a gente diminuir a tensão muscular que existe ao redor da escápula ou do próprio ombro, para você ir ganhando esse movimento ao longo do tempo. O que evitar quando eu estou com dor? Se você está com muita dor para subir o braço, não fica forçando esse movimento. A gente enfatiza aqui sempre que o movimento é importante, mas se você forçar acima da dor, que seja considerado uma dor suportável, você só vai estar machucando ainda mais aquela estrutura, independente de qual seja. Então cuidado, se você está com dor, existe uma progressão específica para você ir se movimentando gradativamente, com mais amplitude e mais segurança. Cuidado com forçar em cima do que não deve ser forçado. A dor é o melhor parâmetro para isso. Vamos destrinchar um pouco o uso do gelo e o uso da bolsa de água quente quando a gente está com dores. Pensa assim, se eu estou com uma dor bem localizada no ombro, provavelmente tem um pouquinho de lesão naquela região. Aqui o gelo é bem-vindo. Gelo 20 minutos nessa estrutura. Por quê? Ela vai me ajudar a diminuir um pouco a dor local e vai me dar uma certa analgesia, eu vou conseguir movimentar com menos dor. A bolsa de água quente ela vai ser usada mais na musculatura. Então, nessa parte da escápula, nessa parte do trapézio, se eu colocar uma bolsa de água quente aqui, eu vou diminuir as tensões musculares que tem nessa região, e se eu diminuo a tensão muscular, o músculo me dá mais condição de eu subir e descer o braço. São duas condições interessantes para a gente pensar ou na bolsa de água quente ou na bolsa de gelo. Lembrando que o gelo também pode ser usado quando a gente machuca, a gente bate, a gente tem uma queda, a gente tem uma luxação. Quando está inchado, aí sim o gelo também vai ser bem-vindo. Ao contrário do calor, não coloque calor onde estiver inchado. Agora a parte prática. A gente já falou que os movimentos do ombro são lado dentro, cima atrás, rotações, certo? Se eu estou com dificuldade para subir o braço, eu faria uma ordem simples para diminuir a dor. Primeiramente, o gelo, 20 minutos na região da frente, caso a dor seja aqui. A soltura com a bolinha ou a bolsa de água quente na região da escápula para diminuir um pouco as tensões musculares aqui e depois exercício de mobilidade. Essa sequência é ótima, você garante que vai ter menos dor, vai estar mais solto o seu ombro e aí sim você consegue forçar um pouquinho mais movimentações do ombro. Eu vou usar um cabo de vassoura e a ideia é que a dor seja leve, não é para forçar uma dor forte, como a gente estava falando nos outros vídeos. A dor, vamos colocar uma escala de 0 a 10 de dor, 0 é nada, 10 é a maior dor
eu não posso passar de 4 nessa escala de 0 a 10. Essa escala você mesmo vai fazer, certo? Ou seja, tem que ser uma dor leve. Primeiro movimento, então, aqui para o lado. Vou tentar usar essa mão e essa mão para subir o braço. Essa aqui empurra, essa aqui tenta subir. Você vai fazer força com esse braço, mas essa mão também vai te ajudar. Você pode começar com ele sozinho, chegou no momento que não dá mais, e essa mão vai ajudar. Cheguei no meu limite, uma dor menor que 4, eu vou tentar fazer uma forcinha para tentar ganhar essa amplitude. Outro é aqui, se eu não conseguir, essa mão tenta me ajudar. Agora eu estou falando uma movimentação para frente, certo? Outro movimento é a rotação para fora. Posso segurar aqui e tentar movimentar para fora. Estou falando desse braço, essa empurra e essa aqui vai. Lembrando, dor sem passar de 4. E por último, vou passar, quero movimentação nesse braço, quero a rotação para dentro e já junto com ela a movimentação para trás. Vou segurar aqui, essa aqui vai puxar para cá e essa mão vai me trazer aqui. Esse é o mais difícil de todos. Esse é o que provavelmente a maioria das pessoas vão ter queixa. Então, vai com calma, vai progredindo e vai tentando, junto com essa rotação para dentro, afastar a sua mão das costas. Você pode tentar isso gradativamente e ir subindo as amplitudes com sempre aquela ideia da dor 0 a 10 não passar de 4.